Quer fazer um balanço das queixas, denúncias? Sim, quero com certeza, até porque, como todos sabem, a minha campanha tem sido muito centrada na rua e no contacto com as pessoas, e hoje é uma reunião diferente, uma reunião, aliás, que eu aprecio imenso, até por razões de formação profissional. E, portanto, o que é que, na ótica dos associados, de todas estas empresas que estão aqui associadas, são as principais dificuldades? Diversas, como é evidente. Não escapou aquilo que eu tive a oportunidade de dizer ontem ou anteontem, referir ontem ou anteontem, a dificuldade em arranjar mão de obra, por diversas razões, mas entre elas também a situação que eu já referi, ou seja, que as pessoas, muitas pessoas que estão com apoios sociais, se acomodam e depois é-lhes oferecido emprego, não aceitam o emprego, continuam acomodados nos apoios sociais. Nós, eu repito, isto que é absolutamente vital. Os apoios sociais são uma base fundamental do Estado Social, que todos nós queremos, mas não podem servir de incentivo para as pessoas não funcionar e ajudar até a atrasar a economia numa sociedade, numa economia que já tem falta de mão de obra por natureza, até pelo problema demográfico que temos, não é? E, portanto, e por aí também a importância da própria imigração, regulada, controlada, para colmatar isso. Agora, temos as pessoas acomodadas nos apoios sociais e não querem trabalhar quando o emprego é oferecido, contar-me situações, há bocado era uma situação de que alguém a quem foi oferecido um emprego e diz que não podia porque não tinha viatura própria e o local de trabalho era 500 metros à frente do seu local de residência, isto não pode ser. Por outro lado, também, ainda nesse enquadramento da dificuldade de mão de obra, no quadro da mão de obra qualificada, começa a pesar muito a carga fiscal. E se nós pensarmos quanto para um trabalhador receber, imaginemos, 2.000 euros limpos, isto sai à empresa perto de 5.000 euros. O custo por trabalhador que ganhe 2.000 euros limpos, por exemplo, vai para perto de 5.000 euros, 4.000 e tal. Naturalmente que isto dificulta, porque o custo da mão de obra dispara de uma forma brutal na conta de exploração, da empresa. Um terceiro vetor, ali vincado, tem a ver com a inoperância, ou aliás, com uma instituição que ainda ontem falei, que é a AICEP. A AICEP tem de apoiar as empresas na sua internacionalização, dá um apoio muito ineficaz, em alguns casos até apoio nenhum. Nós já tivemos a AICEP a funcionar de uma forma melhor, mais eficaz, nunca se calhar da forma como todos gostaríamos, mas as queixas atualmente cresceram. E quando nós falamos em competitividade, quando nós falamos em internacionalização da economia portuguesa, enfim, uma empresa grande ainda consegue ir sozinha, como é evidente. As empresas mais pequenas, mas quando digo mais pequenas não é com 10 trabalhadores, empresas que tenham 100 trabalhadores, 150, 80 trabalhadores, na busca dos mercados externos, precisam naturalmente de apoio. Se a ICEP não apoia, não apoia. Bom, por outro lado, temos o PRR. O PRR não é tão mau quanto aquilo que o Primeiro-Ministro tem vindo a dizer. Nós temos o Primeiro-Ministro todos os dias a oferecer mais uma estrada, mais uma ponte, mais um hospital, mais isto, mais um, não, às vezes mais 2 e mais 3. Isto significava, quer dizer, se isto fosse verdade o que o Primeiro-Ministro estava a dizer, o PRR seria a pior coisa do mundo, servia para nada, era para gastar o dinheiro todo de qualquer maneira. Aliás, mais do que todo, porque ele promete mais do que tem. Não é tão mau assim, mas é muito insuficiente, se formos ver bem, naquilo que é o apoio às empresas. Se nós queremos relançar a economia, se nós queremos ter mais emprego, se nós queremos ter melhor emprego, portanto, melhor, é mais bem pago e melhor, de melhor qualidade, nós temos naturalmente de apoiar o tecido empresarial à sua reindustrialização. Se esse apoio é escasso, se nós damos a prioridade em larga medida às obras públicas, eu não estou a dizer que elas não são úteis, mas nós temos de fazer escolhas. E a escolha tem de ser o futuro, não pode ser o presente. O presente é obra pública. Uma estrada ou uma ponte dá mais votos, rapidamente. Pois está bem, mas para que é que isso serve quando comparado com o futuro? No futuro, se nós reequiparmos, assim se pode dizer, a economia portuguesa e ela for mais competitiva, nós num horizonte de 3, 4, 5, 6 anos, nós somos um país mais rico. Não é isso que queremos? É. Dr. Rui Rio, falando no futuro, deu este fim de semana uma entrevista onde colocou uma fasquia para uma possível continuidade à frente do PSD, uma candidatura no próximo Congresso do Partido. Pergunto qual é essa fasquia, tendo em conta esse resultado que houve há 4 anos do PSD, que foi o pior de sempre em autárquico. A sua pergunta tem a ver com uma entrevista que eu dei à Rádio Renascença. Eu penso que a entrevista que eu dei à Rádio Renascença está clara. Eu ainda não ouvi, mas dei, sei como é que foi e, portanto, está clara.
Se eu agora vou comentar a entrevista, não é? E depois o comentário do comentário, não sai aquilo que eu hoje dedico aqui, que é o meu apoio à economia e a necessidade de apoiar mais a economia. Mas falou num valor um pouquinho maior, eu queria O que eu falei na Rádio Renascença foi dito por mim e está direitinho. Pegue nisso porque não vale a pena... Não acredita que essa... Relativamente à Galp, falou sobre as empresas e sobre Um de cada vez. Falou sobre as empresas e o apoio às empresas. O Primeiro-Ministro ontem, enquanto Secretário-Geral do PS, fez uma declaração sobre uma empresa, em concreto a Galp. Pergunto-lhe se concorda com ele ou se acha adequado. Sobre isso, muito pragmaticamente, eu hoje vou a Matosinhos e o que está em causa é a Galp em Matosinhos. Portanto, se não se importam, eu... Logo à tarde, em Matosinhos, falo da Galp. Permita-me insistir, porque se colocou essa fasquia nesta viragem de campanha, eu pergunto-lhe se não é colocar pressão também nesta última semana de campanha, onde não vai até alguns sítios onde tem vitórias garantidas. O que eu disse à Rádio Renascença está direitinho, penso eu, não truncaram, portanto deve estar direitinho, não ouvi, mas de certeza que fizeram bem, e não é diferente do que eu disse para trás. Portanto, quero ficar por aí. Não vou estar agora a marcar com uma coisa que já disse o que tinha a dizer. Para mim é mais relevante neste momento, não é? Uma vez que, como disse no princípio, eu tenho vindo a fazer a campanha muito centrada na ligação às pessoas, no momento em que eu faço uma ação de campanha diferente de contacto com os empresários, eu queria dar relevo a esse aspecto, que é um aspecto absolutamente determinante para o futuro de Portugal. Então, deixa-me perguntar... A economia, falou aí do caso da AICEP, e então falamos sobre isso. Nos últimos anos, o Governo tem, via a AICEP, precisamente, falado em recordes de captação de investimento estrangeiro. Ou seja, é uma coisa boa, certo? A captação de investimento estrangeiro, naturalmente que é bom, até nem devia ser tão bom quanto é, porque se ele é particularmente bom é porque não há capital em Portugal. Portanto, Portugal tem uma escassez de capital brutal, face àquilo que precisa para o seu desenvolvimento. Mas a AICEP é mais do que isso. A AICEP é também e fundamentalmente o apoio às empresas portuguesas na busca de novos mercados. Imagine uma empresa que possa ter 50, 60, 70 trabalhadores, não é? E quer se expandir, quer vender para novos mercados. Para chegar sozinha à China ou à Índia ou sei lá bem onde quiserem, onde entenderem, é muito difícil. Uma empresa que fatura 500, 600, 700 mil milhões de euros tem outro fogo, é de outra maneira, já tem um departamento de exportação, tem tudo montado, é mais fácil, pode não conseguir os apoios que a AICEP também dá, mas é mais fácil. Mas não é essas que me preocupam em primeiro lugar. O que me preocupa em primeiro lugar são aquelas que têm potencial, mas que têm de ser apoiadas nesta fase para chegarem então a uma fase lá mais à frente, onde já não têm que ser tão apoiadas. É para isso que em primeiro lugar servia o ICEP, que fundido com a API, que ainda ontem falei nisso, que era no Porto e levaram para Lisboa, deu à ICEP justamente em que tem essa vertente do investimento que referiu e a vertente antiga do ICEP, que é o apoio das empresas portuguesas na busca de mercados lá fora, mais ainda, quando o nosso crescimento económico não deve assentar no consumo, como é aquilo que é a estratégia da esquerda, aqui é do Governo e depois ainda mais do PCP e do Bloco de Esquerda, mas deve assentar fundamentalmente na exportação, e lá está, e no investimento. Esses têm de ser os motores do crescimento. O que é o consumo? O consumo é o contrário, não é o motor do crescimento. O consumo é o que nós queremos. É o que nós queremos que melhore, que as pessoas possam consumir mais, que tenham mais dinheiro. Mas para consumirem mais e ter mais dinheiro, temos de produzir em valor superior para poder consumir o produto da produção. Se for exportado, muito bem, podemos importar porque temos a balança equilibrada se estivermos a exportar. Portanto, este equilíbrio é que tem de ser feito, é isto que deve ser o rumo, não é o rumo que este Governo segue e muito menos é o rumo que este Governo segue quando condicionado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista.